capítulo de número 5, nós temos estudado sobre um lugar chamado Gilgal, né? Aquele lugar onde o povo de Deus, ele se abrigou, onde eles colocaram ali, fizeram o seu acampamento pela primeira vez, depois de finalmente sair do deserto, né? Depois de finalmente atravessar o Rio Jordão e estar ali avançando em direção ali à terra prometida. E ali eles fazem um acampamento, comem dos frutos da terra, celebram a Páscoa, cumprem a palavra ali, o mandamento da circuncisão, né? E a gente já viu tanta coisa boa nesse lugar, mas eu fiquei com essa parte no coração, que ali em Gilgal, olha a promessa de Deus, né? Josué capítulo 5, versículo de número 9, diz assim, ó: e disse mais o Senhor, não era uma Dani, mas o Senhor, a Josué, e diz para todos nós hoje, né? Hoje revolvi de sobre vós todo o opróbrio, né? A vergonha do Egito, da servidão, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje, né? Então, quando Deus libertou o povo, Deus não só tirou eles de um lugar físico, irmãos, mas Deus espiritualmente, né, removeu toda a vergonha de ser um povo sem terra, a vergonha de ser um povo escravo, a vergonha de ser um povo, né, que ficava mendigando até mesmo alimento, que não tinha suas necessidades supridas. Então Deus, ele removeu a vergonha. E o tema desta mensagem, o nome desta mensagem é Jesus, o nosso Senhor, é especialista em remover a vergonha. Diga, ô glória! Jesus, ele é especialista em remover a vergonha. Quantas pessoas, né, irmãos, chegavam até Jesus e eram pessoas rejeitadas pela sociedade? Quantas pessoas, irmãos, chegavam até Jesus e eram pessoas cobertas de humilhação e de vergonha? Por exemplo, aquela mulher hemorrágica, além dela ser mulher, que a mulher da época não tinha voz na sociedade, né? Além dela ser mulher, por causa do fluxo de sangue, ela era considerada uma mulher impura, uma mulher indigna, uma mulher que além de ser contaminada, aonde ela tocava, ficava ali manchado, ficava sujo, ficava contaminado. E além de Jesus permitir que aquela mulher tocasse nele, ele ainda divulga publicamente: quem é que me tocou? Quem é que me tocou? E ela lá, né, envergonhada, querendo se omitir, e ela não consegue, ela tem que revelar. E ali Jesus diz que não só ela é curada, mas ela é salva. A obra completa que Jesus faz é lindo. O cego Bartimeu, ele estava como, irmãos? Como mendigo, na beira da estrada. Aí ele escuta falar de Jesus, ele começa a gritar, as pessoas começam a humilhar mais ainda. Aquele homem já estava na beira da estrada, aquele homem já estava mendigando, aquele homem já tinha a humilhação de depender de outros para ser conduzido, para se locomover. E aquele homem gritando, as pessoas humilhando ele: ei, se cala, para de incomodar, para de importunar o mestre, ei. E aí o que Jesus faz? Ei, tragam ele até aqui. Jesus podia ir até lá, podia ou não podia, irmãos? Mas Jesus faz aquela multidão que estava humilhando aquele homem e lá buscar. Que cara que eles tiveram, né, irmãos? Imagina a vergonha deles. Misericórdia, né? Foram lá, trouxeram Bartimeu e naquele momento Jesus curou e restaurou a dignidade, irmãos, daquele homem, amém? Imagina o gadareno se ferindo. A Bíblia diz que ele andava, irmãos, nu, despido. Que vergonha que aquele homem passava.
Que vergonha que ele trazia para sua casa, para sua família. Imagina, ei, não é você a mãe daquele louco lá, o gadareno? Imagina só, irmãos. Misericórdia, não é teu filho lá que habita no meio dos sepulcros, que fere, que agride, que avança, que é doido, que é maluco. Mas o que Jesus faz? Jesus liberta aquele homem e Jesus devolve ele, né, com dignidade a sua casa, a sua família. Ele já não está mais ali andando despido, mas ele está vestido, né? Ele já não está mais inconsciente, irracional, mas ele está com lucidez. Olha que coisa maravilhosa. Então eu quero que você entenda isso, que Jesus, ele é especialista em remover toda a vergonha. E eu gostaria de começar com um versículo aqui que toca muito no meu coração, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo de número 7. Eu lembro, irmãos, quando eu era, né, jovenzinha, criança, eu aprendi com a minha mãe uma coisa, né? Às vezes a gente quer fazer um monte de coisa. Quem é assim? Quer fazer um monte de coisa e às vezes não faz nada bem feito. A minha mãe dizia assim, Dani, faz uma coisa, mas faz bem feito. Faz uma coisa e faz bem feito. Eu digo para Esther, vai secar a louça, seca bem, guarda bem. Deixa o armário organizado, né? Às vezes eu vou pegar lá a panela, eu viro a panela, cai uma cachoeira de água, né? Esther, tu não secou a louça, tu só tinha. Só, a única coisa que ela faz em casa é secar a louça e guardar e arrumar a cama. E guardar o sapato. A única coisa, né? E ainda bota o sapato embolado, misericórdia, né? Deixa a louça molhada, deixa o armário bagunçado. E eu digo isso para ela, vai fazer, faz o que, irmãos? Bem feito, né? Nós temos que ser conhecidos por fazer e aquilo que a gente faz bem feito. E Jesus era conhecido dessa maneira. Marcos capítulo 7, versículo de número 37, depois de Jesus curar um surdo e gago, né? Diz assim, ó, e admirou-se a multidão, né? De sobremaneira, eles ficaram pasmos, eles ficaram impressionados, isso chamou a atenção deles. E eles diziam a respeito de Jesus, tudo o que faz como, irmãos? Faz bem, faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Esse homem que Jesus cura, ele era surdo, né? E por ser surdo, ele gaguejava. Ele falava com muita dificuldade. Jesus não só curou os ouvidos dele, mas aquele homem começou também o que, irmãos? A falar bem. Olha só como Jesus não faz a obra pela metade. Você lembra aquele cego, né? Que Jesus impôs as mãos sobre ele, e aí Jesus perguntou para ele, e aí, o que tu tá vendo agora, né? E o olho dele começou a clarear, e ele, sim, eu tô vendo, eu vejo os homens como árvore, ele diz, né? Epa, peraí, alguma coisa está errada. O homem é parecido com árvore, irmãos? Alguém já viu uma árvore caminhando por aí? Misericórdia, né? Não, então Jesus fez o que, irmãos? Impôs as mãos sobre ele novamente e fez a obra o que, irmãos? Completa. A obra que Jesus faz, irmãos, ela é completa. Ele age no espiritual, ele age no emocional e ele age o que, irmãos? No corpo. Eu não creio, irmãos, que uma pessoa que aceitou Jesus recebeu um novo coração, um coração espiritual, um coração para entender, para discernir as coisas de Deus, um coração para ter como moradia o Espírito de Deus. Eu não creio que Deus vai dar só um coração espiritual. E aí um coração natural vai continuar um coração grande. Vai continuar um coração com um problema, com uma enfermidade. Você crê nisso? Não.
A palavra de Deus diz que o Deus que começou a obra é fiel e é justo. Para o que, irmãos? Para completá-la. Então, a obra de Deus na nossa vida, da parte de Jesus, Ele quer que seja completa. Mas nós precisamos dar liberdade para que esta obra seja completa. Deus não vai invadir o coração, Deus não vai mudar à força aquilo que nós não queremos que Ele mude. Então, por isso, nós precisamos entender da maneira correta. Nós precisamos crer da maneira correta que tudo que Jesus faz, Ele faz bem, Ele faz completo, Ele faz perfeito. E isso tem que ser motivo de espanto, não só para aquela multidão, mas também para a nossa vida. Uau! Olha o que Deus fez na minha vida emocional. Olha o que Deus fez no meu sentimento. Olha o que Deus fez na minha mente. Olha o que Deus fez no meu corpo. A obra é completa. Jesus faz tudo bem. Jesus faz tudo perfeito. Amém? E eu posso dizer que o que nos traz vergonha é o que, irmãos? É o pecado. Sim ou não? O que nos traz vergonha é o pecado. Imagina aquela mulher que foi pega no ato do adultério. Que vergonha. Trouxeram ela ali, meia despida, talvez até enrolada ali em lençóis, lançaram aquela multidão inteira, lançaram ela aos pés de Jesus e falaram: olha, Jesus, essa mulher estava adulterando. Olha, Jesus, essa mulher estava pecando. Irmãos, o diabo faz isso. O diabo vai seduzindo, o diabo vai tentando, e quando a pessoa cede à tentação, o diabo acusa, porque o papel dele é esse. Ele acusa, ele condena. Com quem já aconteceu isso, irmã? Logo no começo da caminhada, irmã, eu estava naquele cai e levanta, aprendendo a caminhar com Jesus, eu tentava lutar contra o pecado, e irmã, e quando eu caí em pecado, eu me sentia humilhado, eu me sentia envergonhado, eu me sentia, irmã Dani, pisoteado pelo diabo, não tinha nem, igual Adão e Eva, né? Não tinha nem coragem de olhar para Deus, eu queria me esconder. Com quem já aconteceu isso, irmãos? Todo mundo. Todo mundo, não adianta dizer que não, aconteceu com todo mundo. Então, o maior motivo do povo ser envergonhado é o pecado. E nós temos que entender, irmãos, que pecado é coisa séria. Com pecado não se brinca, com pecado não se negocia. Olha o que fala sobre o pecado. Isaías 59. Isaías 59. Então o diabo grita, né? Você pecou. Para a mulher adúltera, você adulterou. Não é assim? O diabo grita. Talvez falou lá, né, para o Zaqueu: quem tu é para Jesus entrar na tua casa? O diabo usava muito os fariseus, né? Sim ou não? Aquela pecadora que estava tocando em Jesus, eles olhavam: se eles soubessem quem é que está tocando nele, né? Então o diabo, ele grita os pecados. Para quê? Para envergonhar. E nós temos que entender, irmãos, que o pecado, ele age dessa maneira. Isaías 59, versículo de número 2, fala assim, ó: mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, eles fazem o quê? Divisão, separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados fazem o que, irmãos? Encobrem o seu rosto de vós. Para quê? Para que não vos ouça, né? Então, pecado é coisa séria. Pecado nos afasta de Deus. Pecado, irmãos, da legalidade, abre a porta para quem? Para o diabo.
Nós não podemos, irmãos, aceitar o pecado na nossa vida. A palavra de Deus diz lá na primeira epístola de João, né, que aquele que se converteu já não anda mais na prática, na vivência, né, irmãos, do pecado. Por quê? Porque teme a Deus. Não, eu conheci Deus, eu me aproximei de Deus, Ele me removeu do Egito, Ele me removeu da servidão, Ele me libertou, Ele tirou de mim o jugo, a vergonha. Eu não quero mais andar longe de Deus. Amém? Então, não aceite o pecado sobre a tua vida, porque o pecado, né, ele traz vergonha. O pecado, ele traz, irmãos, humilhação. O diabo diz, faz, mas depois ele cobra o preço. E aquele preço vem com vergonha, né? Eu lembro que as pessoas, né, os vizinhos chegavam para a mãe e diziam, Marta, porque a tua filha, né? Aí diziam a roupa que eu andava, que não era uma roupa muito honrosa, né? Falava, olha, tua filha caiu bêbada lá na rua, porque a tua filha estava lá se agarrando, né? Então, o que tudo isso era, irmãos? Pecado e o quê? E vergonha. Não só para mim, mas olha como o diabo faz. Vergonha para toda a minha casa. Porque imagina uma mãe, né? Que tipo de criação eu tô dando? Como que eu tô criando uma filha mulher, né, irmãos? Então, é triste o que o pecado faz, o que o diabo faz. E aí, no versículo de número 12, diz assim, ó, porque as nossas transgressões, o pecado, o que acontece, irmãos? Se multiplica perante ti. Então, o pecado, ele sempre vai crescer. Pode começar com uma coisa pequenininha. Ah, é só uma mentirinha. Ah, é só uma coisinha de nada. Pecado é pecado. Ele sempre vai crescer, ele sempre vai multiplicar. A Bíblia diz que um abismo vai chamar o quê, irmãos? Outro abismo. A Bíblia diz que aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Vai ficando normal aquele ambiente, vai perdendo a consciência, vai ficando com a mente cauterizada, vai achando, irmãos, o que é normal. Então nós não podemos aceitar nada de pecado. Nós pregamos uma vez nos teens, né, que o pecado é igual uma cobrinha, uma pita, um bebê, né? E eu dizia, tudo que a gente alimenta cresce. Se alimentar o pecado, ele vai crescer, ele vai se fortalecer e ele vai dominar. Então diz, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti e os nossos pecados, misericórdia, o que fazem? Testificam, dão testemunho contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, está grudado, enraizado no coração do homem. Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, o bem que eu me esforço, eu não consigo. Mas o mal está sempre diante de mim. Então o pecado, irmãos, está ali grudado, enraizado no coração do homem. E olha que forte. E diz, e conhecemos misericórdia. Adianta eu dizer, não sei. Não sei o que eu fiz de errado. Ah, a gente sabe, o Espírito Santo mostra. Mostra ou não mostra? Ih, não devia ter feito isso. Não é assim, irmão? Ih, não devia ter falado isso. Ih, não devia ter agido dessa maneira. A palavra diz, conhecemos. Conhecemos as nossas iniquidades. E aí eu anotei aqui na minha Bíblia, para mim não esquecer. Eu só não vou conseguir abrir, irmãos, por causa do nosso horário, mas anota aí. Salmo 119, versículo 18, o salmista ele ora e ele pede, Deus, desvenda os meus olhos, abre os meus olhos, né?
Às vezes os nossos olhos estão abertos para ver o problema na vida do outro, para ver a falha na vida do outro. Mas a gente tem que conhecer o que é as nossas falhas, os nossos pecados. A gente não pode mudar o outro. A gente só pode, irmãos, consertar o quê? A nossa vida diante de Deus. Então os nossos olhos precisam ser abertos para nós. E aí tem o salmo tão lindo, Salmo 139, que Davi diz: Deus, o Senhor me sonda. O Senhor me conhece, o Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar, o meu andar pelo caminho. Quando eu estava sendo gerado, formado no ventre da minha mãe, nem forma eu não tinha, o Senhor já me conhecia. E ele dizia: Deus, já que o Senhor me conhece tão profundamente, olha para mim e vê se há em mim algum caminho mau. Davi teve essa coragem de dizer isso, né? Senhor, olha para mim, tem algum pecado? Tem iniquidade? Tem alguma coisa, Deus, que ainda está me afastando de Ti, que está me aprisionando? Então nós precisamos ter os nossos olhos abertos, para que não haja isso em nós, porque isso vai nos afastar de Deus. Isso vai crescer, isso vai se tornar normal, né? E isso vai trazer o que, irmãos? Vergonha e humilhação, né? Irmã Dani, então como resolver isto? Volta para o capítulo 53, né? Volta para o capítulo 53. Como é que Jesus, ele remove, irmãos, a vergonha do pecado sobre a nossa vida? Romanos capítulo 6 diz que nós somos escravos, ou de Deus, ou do pecado. Uma pessoa que está presa no Egito do pecado, né? Ela consegue se libertar sozinha? Ela precisa o quê? De um libertador. Assim como o povo precisou de Moisés e Josué para sair do Egito físico, nós precisamos de um libertador. E quem é o nosso libertador? Jesus Cristo. Irmã, como é que Jesus ele nos liberta? Ele diz assim para o diabo: ei, eu sou o filho de Deus, eu sou o Senhor de tudo, sai daqui. É assim? Aí o diabo diz assim: não, mas tu tá me devendo, o homem tá me devendo, eles entregaram tudo nas minhas mãos, quem é que vai pagar a dívida? Aí Jesus diz: mas eu sou dono de tudo, não te devo satisfação, eu não tenho que pagar nada. É assim, irmãos? Não. Jesus age com justiça. Tem que pagar? Então tá, então vamos pagar. O homem tinha condição de pagar? O homem não tinha condição de pagar. Então o que Jesus fez? Jesus pagou o preço no nosso lugar. Tão conhecido, Isaías 53, versículo 4, diz: verdadeiramente ele, Jesus, o nosso Salvador e Libertador, tomou sobre si. Ele pegou o que não era dele e levou sobre si para pagar a conta. As nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Irmã, por que Jesus passou tudo isso? Olha para mim. Quem crê? Irmã, eu sei. Jesus passou vergonha na cruz. Passou ou não passou, irmãos? Está escrito: maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Jesus estava todo ensanguentado, irmãos. O Salmo 22 diz que os ossos dele contemplavam o céu. A carne estava aberta. A carne estava exposta. Os ossos estavam aparecendo, irmãos. Arrancaram a barba dele. Falaram: ah, tu é rei, então vamos colocar uma coroa. Cravaram uma coroa de espinhos. Colocaram uma capa. Escreveram lá: rei dos judeus. Gritavam: se tu és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Salvou tantos, como é que não pode te salvar agora? Irmãos, quem era crucificado não era crucificado com aquele paninho igual tem algumas imagens por aí, não.
era crucificado, irmãos, que nem a gente diz, com as vergonhas expostas. O que Jesus estava passando, irmãos? Vergonha. Ele estava levando o opróbrio, a vergonha. Que vergonha é essa, irmã Dani? A nossa vergonha. A nossa vergonha. Ele foi ferido, ele foi humilhado, ele foi envergonhado. Ele podia, irmãos, descer da cruz. Ele podia. Ele disse, não são os pregos que me prendem na cruz. O que segurou ele, irmãos, foi o amor. O que segurou ele, irmãos, foi a renúncia. O que segurou ele, irmãos, foi a obediência. E tudo isso que ele fez, explica aqui, versículo de número 5. Mas ele foi ferido. Por quê? Pelas suas próprias transgressões. É isso? Ele tinha pecado? Ele tinha transgressão, irmãos? Ele tinha alguma dívida dele mesmo para pagar? Não. Mas ele foi ferido. Diga, pelas minhas transgressões. Sabe quem nós somos? Sabe quem nós somos? Nós somos Barrabás. A cruz estava preparada para nós. A cruz era nossa. Mas nós descemos da cruz e Cristo tomou o nosso lugar. Pagou a nossa dívida, perdoou os nossos pecados, pagou a nossa conta. Para quê? Para nos remover desse lugar de vergonha. Para nos libertar, irmãos, do domínio do pecado. Para nos libertar do domínio, irmãos, das trevas. Para nos libertar do Egito espiritual. Se você quer ler em casa, eu fui ler Lucas 23. Fui ver sobre o Barrabás. Homem violento. Homem, irmãos, homicida. Homem que merecia a cruz. Não era crucificado qualquer um, não. Jesus foi crucificado com 2 ladrões. Eles mereciam estar lá. Era a condenação deles da época. Sim ou não? Barrabás merecia estar lá. Leia Lucas 23. Barrabás merecia estar lá. Mas ele desceu da cruz. Ele não chegou a subir, mas você entendeu, né? Figura de linguagem. Ele desceu da cruz e Jesus foi colocado no lugar dele. E se você vai ler antes, irmãos, Herodes, Pilatos examinavam Jesus. E lá diz, e não encontravam acusação nenhuma. Jesus não tinha do que ser acusado. Ele não tinha pecado. Ele não tinha transgressão. Mas mesmo assim ele estava naquela cruz. A nossa cruz. A nossa cruz. Aquela vergonha era a nossa vergonha. Era a nossa humilhação. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha só que triste. Ele foi castigado para que nós hoje tenhamos paz. E diz, pelas suas pisaduras, feridas, e não foi pouco não. Nós somos obra consumada. Nós somos sarados. Amém? E aí, para nós terminar, hoje nós podemos dizer, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo de número 6, nós temos que entender isso. Às vezes o crente, irmãos, dá muita moral para a carne. Ai, é que a carne é fraca. O que mais escuto dentro da igreja é isso. Pecou, a carne é fraca. Mas a palavra também diz que o espírito está pronto. Eu conversava com o pessoal ontem, eu dizia qual é o antídoto, qual é o veneno para matar a carne.
né? Qual é o veneno para matar a carne? O espírito. Lá em Gálatas disse: aqueles que andam em espírito não cumprem a concupiscência do quê? Da carne. Não cumpre, irmãos. Não anda por aí na carne, né? É forte isso, irmãos. Então nós temos que entender isso. Romanos capítulo 6, versículo de número, 11, diz assim, Romanos 6, 11, diz: assim também vos considerai-vos de que maneira? Mortos para o pecado. Peraí, morto peca? Você já viu um morto falando mal de outro, fofocando? Já viu um morto gerando intriga, irmãos? Já viu? Já viu um morto blasfemando, falando palavrão, roubando? Já viu? Nunca vai ver, irmãos. Morreu, enterrou, acabou. É o fim. Então a palavra de Deus diz: ei, se considere. Eu já estou morto. O pecado não me domina. O morto sente alguma coisa? Como é que a pessoa vai ficar sentindo a inclinação para aquilo? Né? Então, considerai-vos. Você tem que se considerar. Está escrito aqui. Eu estou pregando. Mas eu preciso entender. Eu preciso considerar. Irmã, mas como assim? Eu morri? Onde é que foi o velório? No dia do batismo. Sim ou não? Irmã, não batizei ainda. Corre para as águas, irmão. O pecado ainda está dominando, ainda está vivo para o mundo. É forte isso. Considerai-vos como mortos. Às vezes a pessoa acha que o batismo é só um mergulhinho na água. É só uma cerimônia religiosa. Não. É morrer para o mundo, morrer para o pecado. Tirar o poder, o império das trevas. É algo, irmãos, espiritual, sobrenatural. Quem não quer que você se batize é o diabo. Amém? Diz assim, assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Através de quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, em Cristo nós morremos e em Cristo nós vivemos. E aqui também fala, que nós temos que nos considerar como crucificados para o mundo. E eu lembro do pastor Moisés, que ele fala que uma pessoa crucificada consegue olhar para a direita, consegue olhar para a esquerda, consegue olhar para frente, mas consegue olhar para trás, irmãos? Então, quando a gente está crucificado, a gente não consegue, irmãos, olhar para trás. Chega, o pecado não nos domina mais. Um pouquinho mais para frente, Romanos, capítulo de número 8, nós vamos orar agora. Aí o diabo fala assim, não, mas é que tu fez muita coisa errada, tu tá com problema de pulmão, tu te converteu, mas é que tu fumou muito. Não, tu te converteu, mas é que no mundo tu bebia muito, por isso essa cirrose, por isso esse problema. Mas olha o que diz Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 1, fala assim, portanto, agora, depois de Cristo, agora, nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo. O diabo vem tentar cobrar dívida, O diabo vem tentar cobrar dívida. E Jesus diz, ei, tá pago. Não tem dívida.
não tem condenação, não tem maldição, não tem cativeiro para os que estão em Cristo Jesus. Mas o que diz? Que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então não adianta dizer assim, eu sou de Jesus, mas anda na carne. Está morto para a carne? Está morto para o pecado? Então tem que estar em Jesus e tem que andar em Espírito. E tem que entender. E aí eu podia citar Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 5, que Jesus diz, né, que foi para a liberdade que ele nos libertou. E a palavra de Deus diz, ei, não volte a se meter debaixo do jugo da servidão. O povo de Israel estava avançando, estava sendo livre, mas estava querendo o que, irmãos? Voltar para o Egito. Deus fala, não volte para o mundo, não volte para o pecado, não volte a ser escravo. Amém? Diga, foi para a liberdade. Diga, foi para a liberdade que Cristo Jesus já me libertou. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus?